Falando em fatores ambientais, principalmente na década de 1980, teve uma mudança muito grande no comportamento alimentar, que favoreceu o ambiente construído ou o ambiente obesogênico que a gente conhece na literatura. O hábito de comer fora de casa, por exemplo, em fast foods, porções cada vez maiores, a pronta disponibilidade de alimentos também ultraprocessados, colaboraram para que houvesse um aumento muito grande da obesidade no mundo. Também em relação ao mundo ocidental, né, e a modernidade, nós percebemos que existe, é muito frequente observar essa fome hedônica, né, o que é isso? É desejo de se alimentar por prazer, né, mesmo na ausência de fome. E o hedonismo, ele vem de uma palavra grega que significa excessiva busca de prazer como modo de vida. Nós sabemos que existe um valor de recompensa momentâneo no nosso cérebro, principalmente a gente sabe que no circuito dopaminérgico, com esses alimentos hiperpalatáveis, né, ricos em gordura, sal e açúcar. Outro fator que nós encontramos muito frequente na literatura científica é a relação entre o estresse e a obesidade. Estar estressado pode, sim, resultar em alimentar-se fora do controle. A própria obesidade pode ser um estado estressante devido ao estigma e o preconceito que as pessoas acima do peso enfrentam no dia a dia. Esse é um tema também muito falado hoje em dia na literatura. O comer emocional, que consiste também em comer em respostas a emoções desagradáveis, e o estado emocional já é um fator propício, na verdade, para gerar outros problemas, né, do estresse, como compulsão e a depressão. A fisiopatologia da depressão também é uma fisiopatologia muito parecida com a fisiopatologia da obesidade, né, da inflamação, e a obesidade abdominal está associada com ambas, e tanto a obesidade pode causar depressão, quanto a depressão causar obesidade. Ambas trazem essa expectativa de vida diminuídas e possuem as comorbidades também. Um transtorno muito comum na obesidade é a compulsão alimentar. Este transtorno ele é mais frequente em pessoas com obesidade, mas não se limita apenas a essas pessoas. Ele é caracterizado, né, marcado por episódios de consumo de grandes quantidades de alimentos em curto espaço de tempo, com perda de peso, de controle, pelo menos uma vez por semana durante os 3 últimos meses. Sabe-se que a obesidade tem impacto negativo na qualidade de vida e na percepção do estado de saúde físico, mental, social e ambiental. Então, tanto a qualidade de vida quanto essa percepção, né, as variáveis cognitivas, elas são elementos muito importantes a serem considerados no tratamento de longo prazo da obesidade. Aqui eu trouxe um pouquinho da terapia cognitivo-comportamental. Essa terapia é a abordagem mais utilizada no tratamento de perda de peso, no tratamento de modificação do estilo de vida, no tratamento da compulsão alimentar. É a terapia baseada em evidências que tem trazido muitos resultados positivos de vários protocolos dentro da terapia cognitivo-comportamental no tratamento da obesidade. Ela pode ser utilizada tanto individualmente quanto em grupo. E o conceito básico é de que a maneira que as pessoas pensam afeta o que elas sentem e o que elas fazem. Alguns desafios comuns que a gente percebe em indivíduos que buscam tratamento para obesidade tem a ver com as distorções cognitivas, que são várias categorias. Eu selecionei uma aqui, que é o pensamento dicotômico, que é aquele pensamento de tudo ou nada. Já que de manhã eu comi alguma coisa errada, então durante o dia não vale mais a pena eu voltar para o plano alimentar, uma coisa assim. Então é aquele pensamento tudo ou nada, 880.
né? Sendo que existem várias outras possibilidades no meio dessas alternativas. E também o comer emocional, é bem conhecido hoje em dia também, mas o problema é que a comida ela não pode ser a única fonte de prazer. E um outro aspecto que a gente percebe muito são as habilidades sociais, né? Na verdade, a gente trabalha com assertividade, saber dizer não, em relação às ocasiões sociais, como agir. A terapia interdisciplinar também está bem claro já na literatura científica os benefícios dessa terapia para o tratamento da obesidade, não apenas na perda de peso, mas também em ganhos relacionados à saúde, como, por exemplo, a diminuição dos sintomas de compulsão, a melhora, na verdade, cardiovascular, enfim, a diminuição da inflamação, entre outros aspectos. O desenho do estudo desse artigo, ele obedeceu um ensaio clínico randomizado, onde houve divulgação na mídia, a triagem, os voluntários assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, passaram pelas avaliações e foram randomizados para um dos 3 grupos, o grupo Educação e Saúde, o grupo Exercício ou o grupo Interdisciplinar, mais o grupo TCC. Os critérios de inclusão foram o índice de massa corporal entre 30 e 39,9, a idade entre 30 e 50 anos. Vou beber um pouco de água, só um minuto. Os critérios de não inclusão: limitações musculoesqueléticas, doença hormonal ou metabólica, uso abusivo de álcool, drogas ou de substâncias, gravidez e cirurgia bariátrica. Em todos os grupos tiveram os protocolos, né, um diferente do outro. No grupo Educação e Saúde, os voluntários participaram de palestras de educação e saúde uma vez por mês. No grupo Exercício Físico, os voluntários participaram de treinamento físico combinado, tanto aeróbico quanto resistido, 3 vezes por semana. E o grupo interdisciplinar, mais o TCC, participou de 3 vezes por semana do exercício físico, mais uma vez por semana de intervenção de nutrição, psicologia e fisioterapia. As avaliações realizadas antes e após os programas foram avaliação antropométrica e de composição corporal, e os questionários, né? Um questionário holandês do comportamento alimentar, o questionário Recall Brief, que é o questionário para avaliar a qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde, o inventário de Beck, o BAI, né, para analisar os sintomas de ansiedade, e o inventário de Beck, BDI, para avaliar os sintomas de depressão. Foi realizada a análise estatística, né, no software R Core Team de 2020, análise de variância nova, foi seguida do teste pós-hoc de Tuck, análise de variância com medidas repetidas, comparações múltiplas de Bonferroni, e foi o P utilizado, o nível de significância de 5%. Agora eu vou comentar um pouquinho com vocês do resultado desse trabalho. Então, 150 voluntários se inscreveram para a pesquisa, 52 foram excluídos por conta dos critérios de exclusão. 98 voluntários iniciaram a pesquisa e 43 permaneceram até o final, sendo que o grupo que teve menor evasão, aproximadamente 20% do que os outros 2 programas, foi o grupo interdisciplinar mais o TCC, mesmo com mais intervenções. Então, nós observamos na literatura que programas de modificação para estilo de vida de longo prazo para adultos com obesidade pode ocorrer essa taxa de evasão com aproximadamente de 50%. Nesses próximos 4 slides, eu vou estar falando um pouquinho sobre a distribuição da amostra, que no nosso caso foi mais de 77% predominantemente feminina, e de acordo com a literatura também, nós observamos que as mulheres são mais propensas a buscar tratamento da obesidade do que os homens por conta da insatisfação com a aparência física e estarem mais preocupadas com problemas associados à saúde. É claro que não dá para generalizar, né? Nós estamos aqui falando de um amplo olhar.
Em relação ao período do dia em que os voluntários sentiam mais fome, na nossa pesquisa nós observamos que foi à noite, e também observamos numa revisão que considerou o período da alimentação nos efeitos da obesidade, do risco cardiometabólico, que demonstrou que os indivíduos que comem mais à noite, durante as 2 horas antes do sono, podem aumentar a probabilidade 5 vezes mais de desenvolverem a obesidade. Um outro dado aqui da nossa amostra, uma outra característica, foi o alimento preferido da amostra, que foi doce, né? O doce foi praticamente nos 3 grupos o alimento preferido. E nós observamos também uma revisão que teve o objetivo de usar as evidências recentes para conectar o impacto do açúcar tanto no corpo quanto no cérebro e no comportamento, que o consumo excessivo de açúcar, ele pode, sim, proporcionar neuroadaptações no sistema de recompensa, que foi aquele sistema que eu falei dopaminérgico, que levam a comer demais, né? Esse comportamento mais compulsivo, e está associado a condições adversas à saúde. O fator de risco que nós observamos em relação ao diagnóstico familiar desses voluntários, mais frequente na nossa pesquisa foi a hipertensão. A obesidade, ela aumenta em até 3 vezes o risco do desenvolvimento da hipertensão arterial. Cerca de 1/4 já dos adultos residentes nas capitais brasileiras estão hipertensos. E aqui eu trago alguns valores da perda de peso, né? O grupo interdisciplinar, ele teve a maior perda de peso e também a maior redução de medidas, sendo que a redução da circunferência da cintura ajuda a diminuir, né, os riscos de doenças cardiometabólicas e também de sintomas de depressão. Falando dos questionários agora, um outro resultado que nós observamos foi que o grupo Educação e Saúde foi o grupo que percebeu uma melhora na qualidade de vida total. O grupo Exercício Físico percebeu uma melhora na qualidade de vida em relação à parte física, então mobilidade, tudo que tem a ver disposição, menos dores, tudo que tem a ver com a qualidade de vida física. E o grupo interdisciplinar mais TCC, eles observaram tanto a melhora na qualidade de vida física, psicológica, social, ambiental. Também houve melhora no comportamento alimentar, reduzindo a fome emocional, restrita, externa, e diminuiu muito o número dos sintomas de depressão. Nós não observamos mudanças significativas nos sintomas de ansiedade. Nesse sentido, a avaliação e a ressignificação de pensamentos inadequados, disfuncionais em relação ao peso, pode contribuir muito para o tratamento da obesidade. Agora, o último dado que eu vou mostrar, né, são 2 correlações que são interessantes. Nós observamos uma correlação positiva entre a alimentação emocional, né, o comer emocional, com a ansiedade e a depressão, que também já era esperada, de acordo com a literatura. A alimentação emocional, ela ocorre, né, de aspectos emocionais para aliviar a tensão e o estresse, e tem sido associado tanto à obesidade quanto à depressão, e uma correlação negativa entre a qualidade de vida física, psicológica e social com depressão e ansiedade. Sabe-se que realmente a obesidade, ela tem um impacto negativo em relação à qualidade de vida total. Por considerações finais, eu selecionei aqui que os 3 grupos, eles tiveram melhoras na saúde, né? Sendo que o grupo interdisciplinar foi o grupo que observou mais melhoras, né? Os nossos achados, eles destacam a necessidade de ampliar a investigação da ansiedade. Nós utilizamos um teste de ansiedade que tem muito a ver com aspectos biológicos, né? Então, com sensações físicas de ansiedade, talvez investigar outros tipos de avaliações, e também em relação à inflamação, que nós não tivemos mudanças nesse artigo.
Em conclusão, os resultados do estudo eles sugerem que tanto a qualidade de vida relacionada à saúde, quanto aos aspectos psicológicos podem ser elementos chaves no tratamento de adultos com obesidade, e a abordagem interdisciplinar, ela se torna muito importante, né? Pode contribuir para avanços nas ações clínicas. As limitações que nós observamos nesse estudo foi o número de amostra e a evasão. É muito comum que tenham essas limitações em estudos no tratamento da obesidade, né? Principalmente tratamento de longo prazo. Em relação às futuras perspectivas, nós sugerimos que os futuros estudos, eles possam responder a esses desfechos, esses achados, a partir de uma análise de fatores psicológicos, por exemplo, sugestão de diferentes protocolos de TCC, análise de neuromoduladores, como citocina, dopamina, serotonina, insulina, grelina, enfim, também análise de desbiose intestinal, neuroinflamação, declínio das habilidades cognitivas. São muitos, né? São muitos fatores, na verdade, que estão associados com a obesidade.